Vou deixar a Elaine falar com a própria voz dela, tirado de um áudio antigo dela. Então, a voz que vocês vão escutar é a própria voz da Elaine mesmo. Muito boa tarde a todos. Eu sou Elaine Luzia, como já fui apresentada, e hoje vou compartilhar minha vivência como avessista. Vou utilizar esta ferramenta chamada Conversia e gostaria de pedir empatia, já que apesar de reproduzir minha própria voz, trata-se de uma tecnologia assistiva. Você acha que existe vida após o AVC? Meu nome é Elaine Luzia dos Santos e sou a primeira pessoa a se formar em medicina com tetraparesia e afasia no Brasil. E hoje estou aqui para contar para vocês a minha história. Até os 25 anos eu era uma moça normal, jovem farmacêutica e universitária de medicina, solteira, adorava correr, malhar e era super saudável. E em 2014 tudo mudou. Era uma quarta-feira de uma semana corriqueira e tudo transcorria como o habitual. Por volta da meia-noite eu deitei, pois o dia seguinte seria de muitas atividades. Porém, depois de apenas 1 hora dormindo, acordei com uma forte dor de cabeça. Estiquei o braço até o bidê que ficava ao lado da cama. Peguei 2 comprimidos e fui até a cozinha para pegar um copo de água. No caminho senti náusea e entrei no banheiro para vomitar. Foi então que eu caí. Tentei levantar, mas não consegui. Não havia batido a cabeça ou desmaiado. Apenas perdi a força muscular. Eu estava totalmente consciente, mas meu corpo não respondia aos comandos em nenhum dos membros. Só me restava gritar por socorro. Por horas eu pedi ajuda, mas ninguém me ouvia. Eu já estava cansada, meu corpo estava cansado, as horas passavam e eu via o dia amanhecer. Foram longas horas de angústia, de cansaço, de desespero gritando por alguém. Quando meu despertador tocou, às 8 horas, tive a real noção de que já tinham se passado 7 horas e eu ainda estava caída ali. Eu realmente estava exausta, mas eu não iria desistir. Hoje, reflito sobre a importância de não desistir de nossos objetivos, mesmo quando estamos cansados ou quando não sabemos direito qual será o fim da nossa empreitada. Devemos persistir nos nossos pequenos objetivos. Eu ouvia as pessoas saindo de casa pela movimentação do portão e pelos passos nas pedrinhas soltas no chão. Muito tempo depois, ouvi nova movimentação e gritei mais alto. Foi então que uma vizinha falou comigo pela janela do banheiro de onde me avistou caída no chão. Ela pedia para eu me levantar, mas, diante do insucesso, ela foi buscar ajuda. Eu não tinha noção de quanto tempo havia passado. Naquele momento, ao buscar ajuda, ela encontrou um vizinho que me conhecia e tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram. Depois disso, ligaram várias vezes para números de emergência, mas nenhum foi me socorrer. Por isso, foram orientados a buscar um chaveiro para terem acesso ao meu apartamento. Quando o chaveiro chegou e destrancou a minha porta, meus vizinhos entraram com o SAMU. Foi aí que, depois de longas horas de pedidos de socorro, finalmente o atendimento começou. O alívio tomou conta de mim. Eles, assim que perceberam que eu estava sem movimentos, perguntaram o que havia acontecido. Eu respondi. Eles perguntaram de novo. Eu respondi. Eles perguntaram mais uma vez e eu não estava entendendo o porquê. Então, eles trocaram a pergunta e indagaram sobre o meu nome. Eu respondi. Perguntaram de novo, eu novamente respondi. Quando percebi as repetidas perguntas, entendi que a voz estava saindo, mas que as minhas palavras não eram compreendidas. Foi nesse exato momento que percebi que havia perdido também a fala, além dos meus movimentos. Provavelmente por isso passei tantas horas suplicando ajuda, e ninguém me ouvia, minha voz não passava de um gemido. Porém, eu não consegui diagnosticar que eu tinha sofrido um AVC, apesar de 15 dias antes, no Dia Mundial do AVC, 29/10/2014,
ter ministrado um curso sobre exatamente isso. Ironia ou não, meu sonho era ser neurologista. Os primeiros socorros aconteceram e, aliviadamente, eu dormi. Afinal, já tinham se passado mais de 15 horas em que eu gritava por socorro. Dormi de cansaço, mas principalmente de alívio. Foi apenas um cochilo, pois acordei dando entrada no hospital universitário. Fui tomada pela tranquilidade já, que eu atendia ali, e por isso todos me conheciam. Caí no sono e quando acordei estava fazendo tomografia. Uma colega de faculdade me acompanhava e disse que eu estava gemendo muito alto e pediu para eu parar. Várias hipóteses foram levantadas. Uma delas foi que eu havia ingerido substâncias entorpecentes e inclusive realizaram lavagem gástrica em mim. Eu acordei novamente sendo levada à UTI. Eu ouvi os enfermeiros conversando sobre mim e sobre o prognóstico reservado. Eu estava instável, pois minha temperatura corporal oscilava e minha pressão arterial caía. Eu não tinha muitas chances de sobrevida. Quando a notícia sobre o meu estado de saúde se espalhou pelo hospital, muitos professores meus foram me avaliar. Nenhum deles, porém, tinha diagnóstico assertivo sobre o que poderia ter acontecido comigo e, inclusive, acreditavam que eu não passaria daquela noite. Vários exames foram feitos, mas não foram conclusivos. Então, somente no sábado, eu apresentei condições clínicas compatíveis para remoção hospitalar, a fim de realizar uma ressonância magnética nuclear em outro centro médico, já que o hospital universitário não realizava o exame ali. A ressonância mostrou isquemia quase total de ponte. Essa região faz a ligação do cérebro à medula espinhal, possibilitando que os comandos sejam executados. Assim, os médicos concluíram, depois de mais de 50 horas transcorridas desde que eu caí, que eu havia sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico por uma trombose cerebral. Assim, minha família, que estava angustiada por um diagnóstico, ao ser informada do meu estado e das catastróficas consequências do AVC, se desesperou. No domingo, eu acordei de um coma induzido. Ouvi toda a equipe reunida no leito onde eu estava, comentando sobre o meu diagnóstico e prognóstico, mas eu não tinha força para abrir os olhos. Naquele exato momento, eu soube do que havia acontecido comigo. Posteriormente, fui diagnosticada com síndrome do encarceramento, em que o paciente mantém o cognitivo totalmente preservado, mas tem a perda completa dos movimentos do corpo, inclusive a fala. A comunicação só ocorre através dos olhos. Foi então que o meu colega e amigo me apresentou a prancha alfabética, a qual foi responsável, e é até hoje, o principal método que uso para a minha comunicação. No total, foram 29 dias internada na UTI. Fui submetida a uma traqueostomia. Colocaram um cano na região do pescoço para facilitar a respiração. Uma gastrostomia, procedimento em que um tubo é inserido através da barriga para a entrada de alimentação diretamente no estômago e, contrariando todos os prognósticos, eu recebi alta. Ainda na UTI, comecei a reabilitação com fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapia ocupacional, entre muitos outros tratamentos tentados. Quando voltei para casa, eu e minha família tivemos inúmeras dificuldades de adaptação, porque agora eu dependia totalmente deles. No ano seguinte, vim para um hospital de reabilitação aqui em São Paulo e passei a ter contato com outros pacientes em condições parecidas com as minhas. Fiquei muito abalada. Foi um choque passar de futura médica promissora a paciente. Mas aí eu me perguntei, será que somos apenas o resultado de nossa condição física? Meu sonho ainda estava vivo e eu ia lutar por ele. Decidi retomar o curso e,
Em setembro, consegui. O processo da volta foi muito difícil, pois muitos questionavam o meu direito de estar ali. Em contrapartida, alguns me apoiaram e recebi todo o suporte do programa de educação especial da universidade. Fiz as disciplinas aos poucos, enquanto o aluno regular cursava, em média, as 8 disciplinas do semestre. Eu fazia apenas 3, pois precisava conciliar com a reabilitação. Quando concluí as disciplinas teóricas, minha permanência no curso foi amplamente discutida. Inúmeras reuniões, busca por casos parecidos e até consulta ao Conselho de Medicina foram feitas. Com isso, tive que consultar uma advogada para buscar respaldo jurídico que apoiasse minha decisão e defender meu direito de estar ali. Então, nessa época, ficou decidido que eu poderia continuar o curso. Em 2020, quando entrei no internato, a rotina ficou bem mais pesada. Tinha que acordar antes das 5 horas da manhã para estar no hospital no horário de início das atividades. Passava o dia inteiro lá, várias vezes, até tarde da noite, sendo dispensada algumas horas para fazer as terapias. Eu era dispensada dos plantões noturnos e finais de semana, mas logicamente os estudos eram muito intensos. Provas, relatórios e elaboração de trabalhos faziam parte da minha rotina. Eu era cobrada como qualquer outro acadêmico e eu fazia questão de cumprir com paridade aos colegas tudo o que era exigido pelo curso. Foram 2 anos de internato, a 20ª turma de medicina da UniOeste abraçou minha história e especialmente alguns colegas me fizeram sentir totalmente pertencente à turma, já que originalmente eu havia passado com muitos outros alunos. Aos poucos, foi diminuindo a resistência dos professores, e grande parte deles passaram a me apoiar. Minha família incansável me dava todo o suporte que era mais que fundamental para cogitar a busca desse sonho. Em frente aos incontáveis exemplos de dedicação por parte da minha família, eles organizavam a ajuda de cuidadores, que auxiliavam na dura rotina. Então, depois de muitas dificuldades, chegou a tão esperada formatura. A colação de grau foi o momento que coroou minha conquista. Receber o título de médica foi o fim de um ciclo e o começo de vários desafios. Eu acredito que o AVC foi uma grande oportunidade para eu me tornar uma pessoa melhor e que depende da nossa atitude as coisas acontecerem. Por isso devemos encarar com disposição, dignidade e coragem o que nos acontece. A formação acadêmica não acabou, pois eu já cursei uma disciplina do mestrado em Educação Especial e sou aluna de pós-graduação em Auditoria em Saúde. As terapias passaram a fazer parte dos meus dias e sigo conciliando com momentos em família, algum lazer, boas leituras e acreditando que quando focamos no objetivo, com esforço e dedicação, atingimos nossos ideais e realizamos nossos sonhos. Quanto à vida profissional, faço alguns atendimentos de forma remota e também presencial. Pretendo continuar atendendo como médica, exercendo a profissão que amo e escolhi para a vida. Devemos acreditar que acontecimentos inesperados vêm para que possamos enfrentar os desafios e percebermos o quanto somos capazes. Muitas pessoas me perguntam por que eu não fico em casa sem maiores obrigações, já que eu não preciso ser necessariamente produtiva. Eu penso que, apesar de eu estar vivendo circunstâncias que eu não gostaria, eu tenho uma jornada a cumprir, que é só minha, pessoal e única. Ninguém pode assumir minha jornada e cabe somente a mim tomar consciência dessa unicidade. Para mim, viver é nos posicionarmos diante das circunstâncias da vida. Aqui nesta sala, quem já se perguntou quais foram as limitações e dificuldades que eu enfrentei ou enfrento após sofrer um AVC? Será que a limitação de 1 ou 2 membros me impede de ir e vir, de frequentar lugares, de trabalhar, de me relacionar com outras pessoas?
ou de realizar um sonho? Não foram as limitações físicas, mas fiquei com a voz limitada? Será que estou realmente impedida de expressar minhas ideias? Essas indagações são necessárias para refletirmos sobre o nosso potencial de realização. Um acidente vascular que não nos levou à morte não pode ser o motivo de parar as nossas vidas. Devemos acreditar no que queremos e trabalharmos diariamente até atingirmos nosso objetivo. Obstáculos, dificuldades são ocorrências cotidianas, mas não devem nos parar e nos levar ao vitimismo. Cada pessoa tem seu potencial e deve acreditar nele e seguir mesmo diante das sequelas do AVC. Sei que não posso fazer tudo, mas não significa que não possa fazer nada. Essa fala da Elaine foi possível graças ao Heitor, que está representando a empresa, com esse dispositivo inovador e tecnológico que fez a gente ouvi-la novamente, depois de 8 anos. Para nós foi muito emocionante, para a família inteira. E assim, ouvi-la foi magnífico para a gente assim, escutar ela falando de novo, e foi graças a essa empresa, a Colibri, e o Heitor está aqui representando a empresa hoje para proporcionar isso que a Elaine fez hoje para a gente. Obrigada, gente.